Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal História, Canção e Análise. Hoje, nesse vídeo, estarei discutindo com vocês o surgimento do welfare state, do estado de bem-estar social. Quando que historicamente se tornou possível pensar a economia a partir de uma lógica de relação direta do Estado com a atividade econômica e como que esse modelo de se pensar a economia que coloca o Estado numa outra perspectiva, numa perspectiva de centralidade, se torna, portanto, a regra que vai vigorar em vários países avançados no pós-Segunda Guerra Mundial, inclusive na América, tomando como referência, sobretudo, os Estados Unidos, e como que isso, portanto, vai ser articulado nessa relação direta da política com a economia. Tá bom? Mas antes de nós começarmos, gostaria de convidá-los a se inscrever no nosso canal. Sejam todos muito bem-vindos. Aperte aí o iconezinho do sininho para que você impulsione o canal e também para que você receba as notificações, tá bom? Então vamos lá? Então beleza. Gente, é o seguinte, vamos pensar comigo. Quando você fala de welfare state, você está falando do estado do bem-estar social. É a mesma palavra, são sinônimas. Muitas vezes, inglesando o termo, a gente usa a expressão welfare state, traduzindo para o português, é o estado do bem-estar social. E quando que esse estado, portanto, ele se torna um estado que vai tentar garantir o bem-estar social, a promoção da justiça social, com a consagração dos direitos sociais. A partir do momento em que o capitalismo, como um sistema extremamente dinâmico e expansionista, ele não consegue, muitas vezes, atender à demanda diante da capacidade produtiva. Ou seja, com a segunda fase da Revolução Industrial, sua fase tecnológica, em que a ciência vai ser aplicada à técnica, a capacidade produtiva melhorou muito. E melhorando a capacidade produtiva, você tem um grande aumento da produção. Qual vai ser, portanto, a grande contradição gerada nesse momento de consolidação do capitalismo como sistema? É que muitas vezes a capacidade de produção ela não vai ser absorvida pela capacidade de consumo. E uma vez a capacidade de produção não sendo absorvida pela capacidade de consumo, ou seja, a produção sendo maior do que o consumo, variadas vezes na história do capitalismo, você vai ter, portanto, crises conjunturais, também marcadas pelo avanço da tecnologia, mas crises essas que vão fazer com que a produção estivesse em acesso. São as famosas crises de superprodução, entende? Então é muito interessante você analisar isso. Por quê? Porque aí você vai perceber que o capitalismo ele vai viver uma série de crises conjunturais, todas elas marcadas pela superprodução. Então, por exemplo, 1810, 1830, 1848, 1873, só para citar algumas crises de superprodução. Perceba você, portanto, que a crise de 29, que é a maior crise da história do capitalismo, que é marcada, sobretudo, pela superprodução, é claro que não só, em outro vídeo depois, eu vou explicar para vocês os motivos que geraram a crise de 29. Nesse momento, ficarei numa análise detida de como é implantado o estado do bem-estar social. Mas o que eu quero te dizer, portanto, é que a crise de 29, que é marcada também pela superprodução, ela não é a primeira crise de superprodução e nem a última. Ela é a maior crise da história do capitalismo e, sem sombra de dúvida, a superprodução foi um dos fatores muito fortes que alavancaram, portanto, todo o processo que resultou nessa crise de caráter mundial. E a partir da crise de 29, vai haver uma mudança na maneira como o Estado vai se posicionar em relação à economia. É muito interessante. Porque não é que o Estado não interviesse antes. O Estado ele até intervia. Ele intervia, inclusive, falseando balancetes, favorecendo grandes grupos econômicos, favorecendo a formação de oligopólios, na forma de trustes, de cartéis ou de holdings. Muitas vezes, os Estados eles atuavam na relação com o capital, mas não necessariamente para promover a justiça social. O que muda substantivamente depois de 1929, com a eleição de Franklin Delano Roosevelt, que venceu as eleições de 1932, assumindo, portanto, o poder
nos Estados Unidos a partir de 33 é que a partir de Roosevelt, o Estado vai ter uma nova relação com a economia. E por que isso? Porque Roosevelt se baseia no pensamento de um economista inglês liberal chamado John Maynard Keynes. Mas a maneira como Keynes pensa o liberalismo é diferente da maneira como os liberais até então pensavam a economia. Ou seja, o Keynes, diferente de outros pensadores que lhe era contemporâneo, pode citar o exemplo, por exemplo, do Mises ou do Hayek, mas dos outros que também o antecedeu, o Keynes, ele pensa que é papel do Estado liberal intervir na economia para promover a justiça social. E o que seria, portanto, a promoção da justiça social? Seria o papel do Estado como aquele que intervém para garantir um colchão social com uma série de direitos sociais consagrados a partir de políticas públicas adotadas pelo Estado, para que assim você tenha uma situação em que o capitalismo não se autofagocite, não se autodevore. Porque se o capitalismo ele é um sistema que ele é calcado num tripé, e quais são os tripés, o trialicerce que sustenta o capitalismo? É o lucro, sem sombra de dúvida, o capital excedente. Se não tiver capital excedente, o capital ele não tem condições de deslocar, e o capital, portanto, ele só reproduz à medida que ele desloca. A produção, que está diretamente vinculada à capacidade de transformar a matéria-prima, e o consumo. O grande problema é que a manivela que faz a roda girar é o consumo. E, portanto, se você tem uma situação de miserabilidade tal, de impossibilidade das pessoas de consumirem, chega um momento que o próprio capitalismo encontra suas contradições. E, nesse sentido, o que nós vamos perceber? É que o capitalismo, muitas vezes, ele para de fazer a sua retroalimentação. Se ele é um sistema de expansão, e é um sistema de expansão que a todo momento ele precisa ser retroalimentado pelo consumo, na acepção de Keynes, era necessário, portanto, que o Estado assumisse uma primazia. Até porque o Keynes ele estava observando de maneira muito, mas muito arguta, como o Estado, portanto, liberal, tomando como contraponto as conquistas sociais obtidas no Estado socialista, que era governado por Stalin, porque você tem que lembrar, em que pese todo o autoritarismo de Stalin, que muitos inclusive classificam como autoritarismo totalitário, mas muito de inclusão social foi obtido no regime stalinista. Mediante o autoritarismo do Stalin, as conquistas sociais se mostravam presentes. E o Keynes, de maneira muito arguta, observando o que estava acontecendo na União Soviética e percebendo as crises cíclicas do capitalismo, e sobretudo a crise de 29, que é muito impactante, ele então articula a ideia, já a partir da década de 20, de como o Estado poderia mudar sua maneira de como comportava. E aí foi que Roosevelt, de maneira arguta, lançou um novo acordo, o New Deal, a nova disposição. E o que é o New Deal? Em síntese, é uma política econômica em que o Estado ele faz um novo acordo, em que o Estado, a partir de então, ele se posiciona de maneira diferente perante as questões que acometem a sociedade como um todo. É o Estado que agora vai ter preocupação em promover trabalho, em garantir seguridade social, em garantir saúde, em garantir educação, em garantir, de fato, com que as pessoas tenham uma previdência pública para que elas possam, um dia, ter o direito de não mais, por meio de políticas públicas, não precisar trabalhar. Percebe? E ainda que o New Deal não tenha sido uma política econômica que tenha resolvido de vez o problema dos Estados Unidos na crise de 29, porque o problema definitivo, ou a resolução definitiva para o problema dos Estados Unidos na crise de 29 é obtido mediante a participação dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, mas a maneira como o New Deal articulou a relação do Estado liberal com o Estado, tomando como referência o keynesianismo, ou seja, as ideias de John Maynard Keynes, vai servir de baliza, de alicerce, para que no pós-Segunda Guerra Mundial e na emergência de um novo cenário geopolítico bipolarizado chamado Guerra Fria, e pela necessidade dos Estados liberais de darem conta, de corresponderem socialmente ao tamanho da pobreza, ao tamanho da miséria que acometia os países, porque eles sofriam diretamente o impacto da Segunda Guerra Mundial,
e com medo do avanço social do socialismo, é quando as ideias de Keynes, a partir da experiência do New Deal, implantada por Roosevelt, serve como referencial para que os estados liberais que tivessem condições de assim o fazer, os estados europeus, claro, e os Estados Unidos e os outros países que assim o pudessem, e outros países no mundo de maneira fragmentada, cada qual tentando implantar da maneira como dava conta, mas o certo é que agora o Estado liberal, até porque os direitos sociais, com a emergência da ONU e com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, são elevados à categoria de direitos humanos numa segunda geração, vídeo esse que eu inclusive já gravei para vocês e está aqui disponível no nosso canal. Nesse momento, portanto, é quando os estados liberais eles assumem a posição de promover o bem-estar social. E aí, portanto, os estados se tornam os estados do bem-estar social, conhecido com o nome de welfare state. E esse estado welfare stateiano vai garantir, portanto, saúde pública, educação pública, previdência pública, política habitacional estatal, seguridade social como um todo. Percebam como o Estado ele assume uma posição que até então ele não havia assumido na história do capitalismo. E esse é o Estado que se chama de Estado do bem-estar social. Agora, é lógico que esse Estado tem um preço, ele tem um custo, e esse custo desse Estado, ligado à dinâmica geopolítica do socialismo, é o que vai fazer com que, com o tempo, por pressão do próprio capital que se articula no capitalismo, ele se tornasse inviável. Mas esse é um vídeo em que nós discutiremos num outro momento, na subsequência da semana que vem. Ou seja, a crise do Estado do bem-estar social e a implantação do Estado neoliberal. Todos vocês, muito obrigado. Inscrevam-se no nosso canal. E aqui eu apresentei para vocês como que é articulado o Estado do bem-estar social diante da necessidade histórica, entende? E que na próxima aula, ou no próximo vídeo, eu mostrarei para vocês como que ele entra em crise e a partir da sua crise nós vamos ter a implantação daquela política neoliberal. Grande abraço, grande beijo, muito obrigado, valeu.